Vamos lá. Esse resultado
Por quê? Porque você já sabe derivar usando as regras de derivação. Acontece que quando você pega uma função definida por parte, as regras de derivação não necessariamente se aplicam, primeiro, elas não se aplicam aos divisores de água de uma função que é definida por parte. Mas mesmo assim, você ainda pode usar as regras de derivação, porque as regras de derivação elas funcionam nos abertos. Então, se você tem a derivada fora dos divisores de água, você pode pegar o limite da derivada e ver se é o valor da derivada do divisor. Nossa. Obrigado. Tá? Hã? Entendeu? Você verifica isso aqui. E a prova disso? Obrigado, viu? A prova disso. A prova disso aqui é o seguinte: admita as hipóteses. Então vamos lá. Admita as hipóteses. Então, como esse primeiro limite aqui é verdadeiro, limite pela direita, então a conclusão é o seguinte: daí, quer dizer, das hipóteses, existe um delta positivo, tal que, né? O x no domínio de F e x menos p maior do que zero, menor do que delta, implica o módulo de f' de x, tá? Menos L menor do que F. Certo? Isso porque isso eu estou usando isso aqui, ó. Desculpe. Eu estou usando isso aqui. O L é o limite de f' de x com x tendendo a p pela direita. Mas eu estou querendo mostrar que esse limite é a derivada da f em p pela direita. Então isso aqui é a definição desse limite. Então você faz o seguinte: assim, escolhendo delta igual ao mínimo, escolhendo delta 2 igual ao mínimo de delta e delta 1, tem-se, primeira coisa, tem-se delta 2 positivo. Tá? Logo, se x pertence ao intervalo aberto P mais delta 2, ó, se x está aqui, se x está aqui dentro, se x está nesse intervalo, então a distância de x a P é menor do que delta 2. Se ela é menor do que delta 2, ela é menor do que delta e é menor do que delta 1. Tá certo? Tá? Então, você tem duas coisas. Vamos ver. 0 é menor do que x menos p, que é menor do que delta. Ou seja, o x pertence ao intervalo pp mais delta. O x pertence ao intervalo p mais delta, e o x menos p é maior do que zero, que é menor do que delta 1. Assim você tem duas coisas. A função f, ela é contínua. Ela é contínua em px. É delta 1 ou
delta 2? O quê? O x menos p. X menos p é menor que delta 1. Não delta 2. Se o x está aqui, o x menos p é menor do que delta 2. Se o x menos p é menor do que delta 2, como delta 2 é menor que ou igual a delta 1, x menos p é menor que delta 1. E o x menos p é menor do que delta, então o x está aqui dentro. O delta 2, ele é menor ou igual ao delta, e o delta 2 é menor ou igual ao delta 1. Pela escolha do delta 2. Então você tem o x pertence a esse intervalo. Se o x pertence a esse intervalo, o x pertence a esse, porque a distância de x a p é menor do que delta. E o x também pertence ao intervalo p mais delta 1, ou seja, a distância de x a p é menor do que delta 1 e maior do que zero. Se delta 2 menor ou igual a delta, vem ali aqui embaixo. Que? Aqui embaixo. Certo? Delta 2 menor ou igual a delta. Quem é o delta 2? É o mínimo entre delta e delta 1, é o menor dos dois. Então, se o delta é o menor dos dois, ele é menor do que ou igual a delta e é menor que ou igual a delta 1. Entendeu? Não? Isso por quê? Porque aonde é que está contido o intervalo Px? O intervalo Px está contido nesse intervalo aqui, ó. Tá certo? Porque o P está aqui dentro, o X está aqui dentro também, ó. O X está aqui dentro. Então esse intervalo Px está contido nesse intervalo, e nesse intervalo a f é contínua. E sim, a f é contínua aqui, e a f é diferenciável aqui. Por quê? Porque esse intervalo está contido dentro desse. E ela é diferenciável. É tudo por causa da escolha do delta 2. Então, se o x está aqui, se o x, então você tem isso, de isso. Conclusão, você tem essas duas coisas. Mas essas duas hipóteses são as hipóteses do teorema do valor médio ao intervalo Px fechado. Tá? Então, conclusão. Deste modo, existe C no intervalo Px tal que a razão f de x menos f de p sobre x menos p, isso igual a quê? A derivada da f assim. E, portanto, o que é que acontece com o módulo de f' de f de x menos f de p sobre x menos p? Isso é igual ao quê? Menos L Quem é esse módulo aqui? Menos L. Quem é? Isso vai ser igual a quê? Vai ser f' de C menos L. Agora, onde é que está o C? O C está no intervalo Px. Isto é, C menos P, C menos P, C menos P é maior do que zero e é menor do que delta. Olha, o C está no domínio da F, claro que está no domínio da F, tá certo? O C menos P é maior do que zero e menor do que delta. Então, F' de C menos L é menor do que epsilon. Então, observe o que é que eu demonstrei. Eu demonstrei o seguinte. Existe um delta maior do que zero, tá certo? Existe um delta maior do que zero,
existe um delta maior do que zero, um delta maior do que zero, tá aqui, ó. Existe um delta 2 maior do que zero, tal que se x menos p é maior do que zero e menor do que delta 2, isso aqui é menor do que epsilon. Tá? Vou colocar aqui o que foi que eu demonstrei. Tá? Isto diz que existe delta 2 maior do que zero, tal que x no domínio da f e x menos p maior do que zero, menor do que delta 2, isso implica f de x menos f de p sobre x menos p menor L menor do que f. Isto diz que, calma, atualiza aí, ó, ei, ei. Isto diz que, dado epsilon maior do que zero, existe o delta 2 maior do que zero, tal que x no domínio de f. Bem, se isso aqui ocorre, quem é o limite disso aqui? Ou seja, o que é que significa? Significa que o L é o limite com x tendendo a P pela direita de f de x menos f de p sobre x menos p. E aí acabou a demonstração. Tá? Entenderam? Porque o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse limite aqui o L é o limite. Ou seja, quem é o L? É a derivada em P pela direita. É ou não é? Quem é a derivada em P pela direita? Quem é a derivada em P pela direita? Quem é? Quem é? Vou colocar aqui, ó. Quem é a derivada em P pela direita? Quem é? É o limite com x tendendo a P pela direita de quem? F de x menos f de p sobre x menos p. Mas na hipótese, a proposição, a hipótese é que o L é o limite da derivada, é o limite de f de x com x tendendo a p pela direita. Então vamos aqui de novo comigo, ó. Quais são as hipóteses? F é contínua, existe um delta maior do que zero, tal que é contínua, F é contínua nesse intervalo, no máximo 20, viu? Presta atenção aí. F é contínua nesse intervalo, F é então deixa eu terminar essa explicação, quando terminar tu encerra, certo? F é diferenciável nesse intervalo aberto, e o L é o limite da derivada, é o limite de f' de x com x tendendo a p pela direita. Eu quero mostrar com isso que o L é a derivada em P pela direita. Então comece. Admita as hipóteses. Existe um delta positivo, tal que x no domínio de f e x menos p, não é em módulo, é x menos p maior do que zero, menor do que delta, implica f' de x menos L menor do que epsilon. É por aqui. Agora vamos usar as outras hipóteses. Aí você pega, escolha o delta 2 igual ao mínimo de delta e delta 1. Tem-se, delta 2 é positivo. Ora, logo, está certo? Se x pertence a esse intervalo, então, x pertence a esse, claro, tá? E x menos p é menor do que delta 1. Em módulo, tá? Assim, bem, o fato de x estar aqui dentro garante que a f é contínua no intervalo px fechado, porque esse intervalo está dentro desse.
A F é diferenciável nesse intervalo aberto. Por quê? Porque como o X está aqui dentro, esse intervalo aberto está contido dentro desse. Ou seja, a F satisfaz no intervalo Px fechado a duas hipóteses do teorema do valor médio. Então qual é a conclusão? Existe um C no intervalo aberto, tal que esse quociente é filhinho de C. E, portanto, quem é que vai ser essa diferença? Vai ser F' de C menos L. Mas aonde está o C? O C está no intervalo Px aberto. Então a distância de C a P, tá, é menor do que ΔI, ou seja, C menos P é menor do que ΔI, porque C menos P é menor do que ΔI. Correto? Porque se a distância de X a P é menor do que ΔI, como o C está aqui dentro, a distância de C a P é menor do que ΔI. Mas se a distância de C a P é menor do que aqui, existe, aqui é daí, é porque é o seguinte, aqui é ΔI, desculpa, existe ΔI, bom, existe ΔI, então isso aqui acontece, porque o delta é dado por aqui, calma, então, falei ΔI e botei delta, não, deixa, existe ΔI maior do que zero, tal que X no domínio de F, X menos P menos ΔI implica F' de X menos L menor do que Y. Aí você pega o ΔI igual, então vamos de novo. Existe um ΔI, esse delta daqui, em princípio tem nada a ver com esse. Existe ΔI maior do que zero, tal que isso aqui implica isso. Ótimo. Aí você pega o ΔI igual ao min de delta e ΔI. Aí você tem o ΔI positivo. Aí se X está aqui dentro, o X está aqui dentro e a distância de X a P é menor do que ΔI. Assim você tem isso, eu tenho essa igualdade. Agora onde é que está o C? O C, C menos P é menor do que ΔI, porque a distância de X a P é menor do que ΔI, então a distância de C a P é menor do que ΔI. Mas aí você vai ter isso aqui igual a isso menor do que Y. Tá? O problema foi aqui, né? Eu falei ΔI e não escrevi. Tá? E aí você vai ter isso, e isto diz que tem essa implicação. Então L, beleza, agora você entendeu aí?